gente, boa noite. Vem com a gente que está começando o programa Família Projeto de Deus. Hoje o nosso assunto é o papel dos avós na família. Certo, Silvia? Boa noite. Certo, boa noite. Boa noite a você que está ligado conosco aqui na Rede Século XXI. Será que ser avós é ser pai duas vezes? O que você acha? Participe aqui com a gente pelo WhatsApp. É 19 9902 0021. Você tem fotos com seus avós ou fotos com seus netos? Compartilhe aqui com a gente. Nesse mês de julho, celebramos o Dia dos Avós. Por isso, hoje vamos conversar sobre a dimensão dos avós na família e rezar por todos os avós, aqueles que estão conosco e os que já estão na presença de Deus. E como o assunto são os avós, nós vamos conhecer um pouco da história dos pais de Nossa Senhora, Santana e São Joaquim, os avós de Jesus. E para conversar com a gente, nós recebemos o casal Vicente e Nelly Amaral, que são avós e vão compartilhar suas histórias e experiências com a gente. Boa noite, senhor Vicente, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, tudo bem? Tudo em ordem. Muito obrigado também, dona Nelly, bem-vinda. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Uma alegria ter vocês aqui conosco. E junto conosco também está o padre Pascoal Brasilino Canoas. Tudo bem, padre Canoas? Tudo bem, obrigado. Que alegria recebê-lo aqui, viu? Vamos estar com vocês. Muito bom. Dia dos Avós está chegando. Começa a contar um pouquinho vocês, a história de vocês, seu Vicente, dona Nelly. Vocês são pais de quantos filhos? Avós? Então, nós temos 3 filhos, somos casados há 45 anos, temos 3 filhos, os 3 casados, e com a graça de Deus temos 5 netos. A mais velha tem 17 anos e a caçulinha tem 1 aninho. Ah, 1 aninho. Então, são 3 meninas e 2 meninos. E é uma bênção, é uma alegria ser avó. Todos os 3 filhos têm filhos também? Sim, todos os 3. Os 5 estão divididos? Então, a mais velha são 2 filhos, um casal. O do meio são 2 filhos também, um casal. E o mais novo, o André, uma menina. A gente está o pessoal que está acompanhando está vendo as fotos aí dos netos e filhos do seu Vicente e da dona Nelly. Essa aí, como é que é o nome? É Maria Cristina. A Maria Cristina é a mais novinha. É a mais novinha, ela tem 1 aninho. Tá. E aí, quem está aí? Esse é o Rogério, que ele mora em Taiwan, e os 2 netos, a minha nora, a Rafaela, e os 2 netos, a Renata e o Ricardo. Nossa, eles já estão até ficando com o olhinho meio puxadinho. E essa é a família, é a Adriana, casada com o Wilson, e a Mariana, que tem 17 anos, e o Marcelo, que tem 12 anos. E quanto... Aí, quem mais? Aí é a Mariana e o Marcelo. Mariana e o Marcelo. Aí a família toda. Ah, que delícia! Enquanto a gente estava acompanhando as fotos aí junto com vocês, eu dei uma olhadinha para eles e vocês não podiam ver, mas acredito, estava escorrendo baba aqui. É uma delícia, né? Falam que os netos são filhos com leite condensado. Então, é a sobremesa da vida. Então, a gente está se lambuzando da sobremesa. Padre Canoas, quem eram os avós de Jesus? Fala um pouquinho para a gente. Olha, pela tradição, Santana e São Joaquim. Isso é só tradição, a gente não sabe a história de Santana e São Joaquim. Mas, afinal de contas, toda a igreja, desde o início, atribuíram o nome de Ana e Joaquim aos pais de Nossa Senhora. Não sei se Santana viu Jesus nascer ou conviveu. Não tem nada... Ninguém fala nada dessa história. Né? Certo. Mas... devem ter sido pais excelentes, né? Porque a gente vê pelo fruto, né? Nossa Senhora... E imagina a educação que eles... Você sabe muito bem que a educação dos filhos ou a santidade dos filhos depende muito da santidade dos pais. Sim. É interessante que às vezes a gente esquece disso. Não é transmitida-se por sangue, mas o exemplo do pai, da mãe, cristãos,
fazem com que os filhos também sejam cristãos, ou mais das vezes, e sejam santos. O santo não nasce assim no jardim, ele nasce no jardim da família. É verdade. Isso é muito bacana, muito interessante, né? Que Jesus quis nascer numa família, né? E isso da mesma forma que qualquer um de nós, né? Mostrando aí qual que é o caminho, né? Para ser santo, né? E, seu Vicente, vocês têm netos? A Marcela é a mais velha, né? Não, a Mariana. A Mariana, desculpa Mariana, confundi seu nome. A Mariana é a mais velha e a Maria Cristina a mais nova, né? Nova, é. Então vocês têm um leque aí de notícias durante os anos. Como que é receber a notícia que vai ser avô ou avó? Como é que vocês ouviram isso? Bom, sempre é uma expectativa muito grande, né, quando está para acontecer. Porque eu acredito até que quando era com a gente, a visão era diferente. E agora você fica muito mais centrado, muito mais... seu filho foi para o hospital, desculpe, sua filha foi para o hospital, tal. Então a gente fica bem assim, querendo que tudo dê certo, que vai dar, com certeza, mas é uma grande alegria sempre que nasce um neto, com certeza. Completar alguma coisa? É uma bênção muito grande. Eu acho que os netos, eles são assim um raio de luz na nossa vida. Se os filhos já eram assim uma maravilha, uma bênção, né, que a gente ama assim de paixão, os netos a gente não sabe explicar. É assim, é você ver o fruto, né? O fruto da sua vida. Nós éramos 2, depois éramos 5, depois eles casaram, éramos 8, hoje somos 13. Ai, que então delícia. você vê a família crescendo, assim, e é muito bom, é muito gostoso. Eu me lembro quando a Silvia e eu temos 2 netos, né? E eu lembro quando a filha veio trazer a notícia para a gente que estava grávida. Para a gente foi só alegria. A gente não precisa se preocupar com plano de saúde, com médico, com berço, com lugar no quarto. É só alegria, né? E deixa os pais se preocuparem com isso. A gente não se preocupa. A gente já teve a nossa fase, né? A gente já teve essas preocupações. Mas, Ana Nelly, eu não sei como foi para a senhora, né? Mas quando a minha neta nasceu, eu enlouqueci de amor. Era uma coisa impressionante, porque eu olhava a minha neta... parecia que era minha, assim, que era minha filha, né? Então, eu fiquei assim, era um amor, eu falava, meu Deus, que belezinha. E aí, eu queria ver toda hora, eu queria estar junto, né? E a gente tem que se controlar, porque a gente é avó, né? Então, você tem que você faz um olhar de paisagem, né? Você dá uma disfarçada. Mas era, assim, um amor muito grande, né? Impressionante. É verdade, você tem toda a razão. E quando você disse no início, né, que ser avós é ser pais 2 vezes, e é verdade. A gente sente como se eles fossem nossos filhos, mas a gente não tem mais aquela responsabilidade, aquela, né, de educar, né, como os pais que são os responsáveis pela educação. Mas a gente tem que colaborar também nessa parte. E a gente ama mesmo, como você disse, ama de paixão. A gente quer pegar e a gente vê aquela coisinha pequenininha, frágil, que se ninguém cuidar, sabe, vai, né? É muito bom, é muito gostoso. Ser avó, ser avô, é uma grande bênção de Deus. Vale a pena. E ser... Agora, só mergulhando um pouquinho mais nisso. Então, que a senhora comentou agora, ser avô é ser pai 2 vezes? É isso mesmo? Eu sinto assim, porque alguém já disse uma vez, né, que ser pai, ser mãe é padecer no paraíso. E a gente sofre com os nossos filhos. Eles dão muitas alegrias, mas a gente sofre, sente com eles os problemas, as angústias. E quando a gente tem os netos, a gente sofre 2 vezes mais, porque os pais estão sofrendo e os netos estão também. Então, realmente 2 vezes mais, né? Mais amor, mais alegria e mais sofrimento também quando eles chegam, né? Então, é tudo muito bom. E Padre Canoso, o senhor deve acompanhar, né? Muitos casais que o senhor fez o casamento, como o nosso aqui, que a gente teve a alegria, deu certo, viu, padre? O senhor é um bom casamenteiro. Que bom. E o senhor deve acompanhar muitos casais que o senhor
esteve no matrimônio e depois tiveram seus filhos. É diferente no sentido assim, por exemplo, eu conheci vocês solteiros, jovens, né? Faz tempo. Ainda continuam jovens. Ah, sim. Jovens. E fiz o casamento de vocês. A convivência que é o importante. Convivência. Não precisa encontrar todos os dias com os casais, né? Mas essa convivência, saber que está bem, né? Eu estava conversando com o rapaz que me trouxe aqui, o Eduardo. E eu dizia para ele, olha, eu fiz o casamento do Carlos do Carlos, fiz o casamento dele. Eu lembro que uma vez eles me convidaram para jantar em casa deles, porque tinha nascido a Gabriela. Não sei se vocês se lembram. Foi isso mesmo. Aquele apartamentozinho pequeno, Sim, vocês moravam? desse minúsculo. Nós ficamos brincando com a Gabriela na cama de casal, lembra? Isso mesmo, Foi isso uma mesmo. beleza. É isso. Agora, é O interessante. senhor se sentiu um pouco avô? Assim, Olha, nessa convivência? veja bem. Quando você convive com a pessoa, Silvia, você se sente, na minha idade, pai. Entendi. Por isso, inclusive, antes de ser padre, eu li um livro, Todos Me Chamam Pai. Era de um padre americano que o pessoal o chamava de pai, né? E é interessante porque realmente você se sente família das pessoas, né? É a sua família. Quando eu tomei posse da primeira paróquia, a minha mãe ainda era viva, e então aquele negócio todo da primeira paróquia, não sei o quê, primeira comunidade, chamaram a minha mãe para ir no altar, não sei o quê. E então, diga umas palavrinhas. Eu falei, digo umas palavrinhas. Mamãe, essa é a sua família. Essa é a sua família. Aumentou. Aumentou. Ela entendeu muito bem o que eu quis dizer, né? Que a família dela agora tinha extrapolado as 4 paredes de casa, né? Ela ganhou muitos filhos, ganhou certamente muitos netos. E, de fato, o pessoal sempre perguntava dela, como vai sua mãe, não sei o que dizer. E isso é muito interessante na vida do padre, porque a família do padre realmente ela amplia. E às vezes a família própria sente-se invejada. Você gosta mais deles do que de nós. Eu acho que acontece isso também, acontece na família quando vem um neto, né? Você gosta mais do neto do que de mim. E não é isso, é que você convive, é a convivência, né? É uma amizade salutar que vai sendo criada. Inclusive, até com os padres, eu falo, eu podia ser seu bisavô até. Então, agora chegando de 30 anos, 25 anos, eu podia ser bisavô deles. É verdade. Ô padre, e a gente está falando de família e avós, voltando para Santana e São Joaquim, eles apesar da gente ter pouca informação, mas conversando sobre isso, família, de onde nós viemos, que tipo de fruto dá, Santana e São Joaquim são muito importantes na história da salvação também. São. Eu me lembro até estava lembrando de um salmo, num trecho da Bíblia, acho que é lá do Êxodo, ou do Deuteronômio, que diz, relate, conte isso para os seus filhos e seus netos. Já era uma tradição no povo judeu, no povo da Bíblia, que os avós transmitiam uma tradição. Certamente, São Joaquim e Santana transmitiram uma tradição para a Virgem Maria, né? De tal forma que ela realmente esperava o Messias e foi apresentada ao templo. Tem a apresentação na Senhora do Templo, ela foi apresentada ao templo, né? E a consciência que a Virgem Maria tinha do judaísmo, do Messias, se você ver na Bíblia, é uma coisa muito amadurecida. Veja, só para a gente pensar,
Não vou fazer pregação. Não. Quando o anjo falou lá para o pai de João Batista que a Isabel ia ter um filho, ele não acreditou. E era sacerdote do templo. Não acreditou. Ficou mudo. 9 meses de mudez. Para ele foi fácil, porque é homem, né? Homem, se fosse com a gente, nossa. E Nossa Senhora não. O anjo vem falar para ela, você vai... Como vai ser isso? Eu não conheço homem nenhum. Ela é mais madura que Zacarias. É verdade. Ela entendia muito bem, embora sendo uma donzela, que pelo jeito lá ela tinha uns 16, 17 anos, 15 anos, amadurecida. Então, para ela não teve nenhum castigo, nem de mudez, nem de surdez, nem nada. Nem nada. Ela, pelo contrário, ela saiu correndo e foi à casa de Isabel. Isso é maturidade, e ao mesmo tempo que maturidade é essa disponibilidade de estar junto com as pessoas, né? Ampliar a família. É isso mesmo. Se a Isabel era a prima dela, né? Sua prima Isabel, a família dela aumentou. Olha, tanto é que aumentou que a saudação da Isabel é interessante. O menino exultou de alegria ao ouvir sua voz. Olha a família junta-se. Já o João, né, que não tinha nome ainda, o João e Jesus já se encontraram no agindo através da Virgem família. Maria e da família. Não foi sozinho, é a família, está ali junto. Né? Família de Isabel. Eu acredito que também com Maria Santíssima deve ter acontecido isso com os pais dela, de ser assim, bem unidos, né? E dar essa formação religiosa, não de não faça, mas saber que eles eram um povo da aliança, do Deus que vem. É isso mesmo. É isso. E a gente, como você está percebendo, a gente está falando sobre os avós, porque julho a gente comemora o Dia dos Avós. Por isso, manda a sua participação para a gente. Se você tem fotos com seus avós, ou se você, avó, tem fotos dos seus netos, manda para a gente as suas fotos. E manda também a sua opinião. Você acha que ser avó é ser pai, ser mãe 2 vezes? Manda a sua participação para a gente, 19 99902 0021. E a nossa equipe ouviu algumas pessoas sobre as lembranças que elas têm de seus avós. Vamos acompanhar. Nossa, isso eu posso falar bem. Eu fui criado pelos meus avós. No meu caso, vida. Sem eles eu não estaria aqui. Eu amo os meus avós. São os meus pais, de fato. É tudo que eu tenho. Então, gente, valorize seus avós, tá? São seus segundos pais. Eles vão dar o melhor pelo neto que ele não podia fazer pelo filho. Isso eu vi acontecer na minha família e eu agradeço a Deus por ter os meus avós ainda. Beijo pra eles. São lá de Sergipe, lá de Itabi, Sergipe. Qual que é o nome dele? A minha avó é Dona Terezinha, conhecida como Dona Teta. E meu avô é Luiz Rezende, conhecido como Seu Lula, lá de Itabi. Beijo. Um sentimento, felicidade, coisa boa. O que eles significam para você? É uma coisa muito importante. Até hoje eu tenho saudade dos meus avós. Não estão mais presentes. Mas assim, toda vez que eu me lembro deles é um sentimento especial, não tem como descrever. A primeira lembrança que me vem quando eu penso em avós é de repreensão, né? Aquela voz mais ativa, mais imperativa, né? Te dando uma ordem, te orientando, às vezes te instruindo, né? Muita coisa. A vivência, o aprendizado, né? É uma eterna lembrança. Avós. Nossa, difícil. Conselho, talvez, de uma pessoa amiga. O que eles significam assim para você? Família. Como se diz, é poucas lembranças que eu tenho porque eu vivi longe, mas a pouca que eu tenho é boa. Significa muito saber que ela está viva.
Tudo. É bom estar do lado dela? É. Por quê? Porque ela cuida de mim, O que mais? ela me dá carinho, amor. Que bacana, né? Olha quantas lembranças dos avós. E eu queria perguntar para os avós aqui que estão conosco, né? Qual que é o papel dos avós na vida das crianças? Na vida das crianças hoje é meio complicado, porque a gente tem, é diferente o tipo de educação que a gente teve que eles têm. Mas a gente está lá para ensinar, né? Para transmitir o que a gente aprendeu com os nossos pais, eles também estão aprendendo com o deles e a gente tem que confirmar isso e mostrar o caminho certo para eles, certo? Mas é meio complicado, porque na nossa época não era tanto celular, tanto computador, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Eu acredito também que a gente precisa assim, ajudar a educar. Eu não concordo quando dizem assim, a avó é aquela que deseduca, que deixa fazer tudo o que quer. Eu não concordo com isso. Eu acho que o papel dos avós é também educar, né? Orientar, falar, assim, indicar que os pais é que são autoridade na vida deles, que eles têm que obedecer, eles têm que respeitar, que eles têm que assim, buscar os direitos que eles têm, mas eles também têm que entender que eles precisam ser cobrados nos deveres. Então, eu acho que o papel da gente é esse, é a gente ser essa pessoa, essa presença, né, gostosa, amiga, né, que acolhe, né, que quando eles estão chorando a gente vai e agrada, e que faz também umas coisinhas, sabe? Assim, eu adoro quando meu neto fala para mim assim, vovó, faz caldo verde para mim, sabe? Assim, que gracinha. você percebe que ele gosta, então a gente vai e faz, e agrada, mas no sentido assim de fazer um carinho, né? Certo. Mas eu acho que é importante a gente também transmitir os valores, né? Disciplina, regras, que tudo tem que seguir, né? Limites, né? Que hoje em dia parece que os pais esqueceram, né? De como se dá limite, como se dá regra. É muito importante, porque uma criança que cresce sem limite, até a própria palavra de Deus fala, é como um cavalo indomável, né? Ninguém vai conseguir domar depois, não é? Verdade. Mas essa... Desculpe. A questão é a seguinte, o Papa Francisco tem insistido muito na presença dos idosos na família. Então, né, quer dizer, são realmente os avós, né? Porque ele diz, realmente, a tradição da família vem pelos mais velhos. Eles é que indicam o caminho. É verdade. Ele tem falado muito isso. Bem observado. E estão chegando algumas mensagens para a gente aqui. Vamos ver uma mensagem que chegou para nós. Oi, vovô. Oi, vovó. A gente está aqui para falar que a gente ama muito vocês. E a gente quer agradecer por tudo que vocês fazem pela gente. Beijo. Ah, que belezinha! Conseguiram me emocionar. Emocionou, vovó? Manda um beijo para eles também. Beijo para vocês, estão bem longe, né? Passeando, divirtam-se bastante. Que Deus abençoe vocês. Que graça. Tá bom. E a gente vai ter que dar uma pausa, daqui a pouquinho a gente volta. Até já.